Vamos aqui no mapa de linha do tempo mostrar para vocês ali ou ilustrar de maneira bastante geral, mas bastante didática também, como foi dada a evolução para que consigamos, né, enxergar hoje, para que de fato fique claro como a Ethernet também chegou ao nível do campo, né, ao field level, como chamamos. Lá, remetendo à década de 60, né, nos primórdios ali da lógica e controles, né, da automação em si, tudo o que era feito com o campo, como se comunicava com o campo, era através de fios, literalmente, condutores elétricos que se comunicavam ponto a ponto com dispositivos de campo e em uma visão analógica ou até pneumática, né? Era bastante comum a esse momento, mas entre aspas, tá, turma, me permitam aí o trocadilho, era uma comunicação fiada, é uma comunicação que cada fio levava um sinal e este fio, analogicamente falando, era lido por determinado controlador e assim determinada lógica de automação era feita. Adiante, já a partir ali da década de 70, etc., foram introduzidos o que a gente chama até hoje, né, utilizados os distribution box. São aquelas caixas de distribuição que basicamente levam o mínimo de inteligência física, não lógica, para o barramento de campo. Ou seja, nós, através de uma única linha aqui, uma única comunicação centralizada, podemos levar dados do controlador para o campo e vice-versa, e através dessa caixa de distribuição conectar diferentes equipamentos ou diferentes entradas e saídas de dados através do chamado Distribution Boxes. Percebam que o nome passivo não à toa está aqui, porque são dispositivos que apenas fazem a leitura e se comportam como se fosse um hub, simplesmente uma aspas, régua de comunicação, capturando dados e enviando ao controlador, sem inteligência de dados de maneira diagnóstica, parametrização e coisas do gênero, ok? À medida que a gente anda no tempo, percebam o nível, né, o aumento de volume de dados também vai evoluindo e, como mencionei, o nível de field bus, ou seja, protocolos evoluídos para field bus, são, por exemplo, o Modbus, que é um protocolo precursor aí lá, remetendo ao final da década de 70, evoluindo aí para diversos outros como CAN, Interbus e bastante conhecidos aí são Profibus e DeviceNet. Esses protocolos, de maneira digital, trazem inteligência ao campo. O que isso quer dizer? Esses dispositivos aqui, né, I/O boxes aqui, diferente do Distribution Box, é um dispositivo ativo, inteligente, que é capaz de ler, né, e falar a linguagem do determinado protocolo, como por exemplo Profibus, e através do protocolo Profibus, com determinado nível de camada física aqui, fala com o controlador de maneira inteligente, com alta, em comparação ao passado, com alta capacidade de transmissão de dados, seja diagnóstico, parametrização, configuração, leitura e também, obviamente, controle é passado por esse único barramento Fieldbus, de novo, em linguagem Profibus, DeviceNet ou outro, que apesar de digital, não é uma base Ethernet, ok? Então, esse dispositivo aqui, esse I/O Box, basicamente se torna um dispositivo ativo na rede, inteligente, que sabe, digamos, falar uma linguagem comum digital que carrega com si grande evolução aí na capacidade de envio e recebimento de dados, ok? Vamos com esses protocolos aí bastante utilizados até o final aí da década de 90, quando a início da década dos anos 2000, já adentramos no mundo Ethernet também para dentro do nível de campo.